Eu fiquei em choque, relutei, chorei muito, mas foi necessário para salvar a vida da minha filha. Informação é tudo. Ter uma doula é muito bom, porque é muito importante você ter essas informações. O que é o pródromos? Não queira passar pelo pródromos, porque depois de uma cesárea de urgência, na minha segunda gestação, eu consegui 2 partos normais. E hoje eu vou te contar como. Oi, meu nome é Karine, eu tenho 30 anos, moro nos Estados Unidos, tenho 4 filhos. E hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês como que eu tive o meu VBAC. Para quem não sabe, VBAC é o parto normal depois de uma cesárea. Nas minhas outras gestações, eu já idealizava sempre o parto normal. Eu sou uma pessoa super a favor do parto normal, então vocês sempre vão me ver falando de parto normal, parto natural, parto humanizado. Eu sou super a favor, nada contra quem tem, né, a cesárea ou opta pela cesárea, mas eu, Karine, sou super a favor do parto normal, parto natural. Eu tenho 4 filhos, como eu já disse para vocês, e sempre pesquisei muito, por isso que eu sempre vou bater na tecla que informação salva vidas. Sim, por quê? Porque toda cirurgia é um risco, então a cesárea é sim um risco, né? A não ser que seja para salvar vidas. Mas antes de eu contar sobre o meu último parto, que foi da minha filha, que está com 4 meses, eu vou resumir para vocês os meus outros partos bem rapidamente para vocês entenderem o porquê que eu quero contar desse relato de parto, tá bom? E já adianto para vocês, se você mora aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, fica nesse vídeo porque eu tenho muita informação válida para você que está gravidinha ou conhece alguém que está grávida. Enquanto eu vou me maquiando aqui, eu vou conversando com vocês. Mas, gente, o meu primeiro filho, ele tem 7 anos. Ele vai fazer 8 anos em dezembro. E ele foi também um parto natural, né? Mas eu fiz o uso da anestesia da peridural, né? Que aqui eles disponibilizam pra gente a peridural caso a gestante queira. E primeiro filho, né? Mesmo que eu pesquisei bastante, mas querendo ou não, o parto, né? É sim um momento muito frágil para a mulher. Então eu optei, já ali quase nos finalmente, eu optei pela anestesia, né? Epidural e tive o meu primeiro filho. A minha segunda filha, a minha segunda gestação, eu tive 2 anos depois. E eu também me programei para um parto normal, né? Porque como eu já tinha passado pelo parto normal, eu pensei, já passei uma vez, vou conseguir passar de novo. E então me preparei mais ainda do que no primeiro parto, né? Estudei bastante, assisti muitos documentários, assisti muitos vídeos aqui no YouTube, li muito, pesquisei e me preparei bastante. Inclusive, desde o meu primeiro filho, né, da minha primeira gestação, eu procurei por doulas, porque eu sempre fui apaixonada pelo trabalho da doula ali, né, junto com a gestante durante todo esse processo de gestação, parto e pós-parto. Mas, naquela época, era algo que o seguro não cobria e era muito caro. Na verdade, é caro. Não é que é caro, ai, nossa, cobra caro. Não. É um valor, assim, hoje, depois de ter passado pelo atendimento de uma doula, eu falo, é um valor simbólico, porque ter doula é tudo de bom, é maravilhoso, é informação, é cuidado, é carinho, é abraço, é aconchego, é conhecimento, é preparação, sabe? É conforto, é muita coisa. Então, assim, não é caro nesse sentido, é caro para uma brasileira imigrante, enfim, né? É muito difícil você encontrar doulas brasileiras também naquela época. Era difícil, né? Mas aí não consegui e tive meu primeiro filho. No segundo filho, até que encontrei, mas não tinha data para mim, porque as doulas não podem ter muitas datas próximas, né? Enfim. Continuei. E aí, o que me aconteceu? Durante todo o meu pré-natal, tava tudo tranquilo, tudo normal. Mas, quando eu entrei em trabalho de parto e fui para o hospital,
chegando lá no hospital, no primeiro contato do médico comigo, ele viu, com certeza, algo diferente, né? E pediu para as enfermeiras para poder trazerem aquela máquina de ultrassom portátil. E aí, as enfermeiras trouxeram a máquina e ele fez uma ultrassom confirmando com certeza o que ele tinha sentido quando ele fez o primeiro toque. E ele já falou assim, bem de cara: mãe, é impossível um parto normal, você tem que fazer uma cesárea urgente. Gente, naquele momento, o meu chão abriu. Por quê? Volta no que eu falei lá no início, eu sou uma amante do parto normal, do parto natural. Eu tenho muito medo da cesárea, eu tenho muito medo de cirurgia. Eu não cogitava em hipótese alguma fazer uma cesárea e eu passei por uma cesárea de urgência, assim, ó, totalmente despreparada. Somente eu e o meu marido no momento. Eu fiquei em choque, relutei, chorei muito, mas foi necessário para salvar a vida da minha filha. Igual eu falei no começo, a cesárea para mim, no meu ponto de vista, é somente se for um caso para salvar vidas. Enfim, passou, tive a minha filha, Aurora, tive a cesárea. E aí, gente, o que aconteceu? Durante tudo aquilo, eu pensei, pronto, não quero mais filho. Fiquei traumatizada com a cesárea e não queria mais filhos. Depois disso tudo, muita coisa aconteceu. Eu comecei a trabalhar em casa, empreender. Quando você encontra a sua doula, porque eu acredito muito nisso também, tem muitas doulas, você precisa acompanhar uma, gostar da forma dela trabalhar, se identificar com ela e aí sim entrar em contato, né? E ver se ela tem vaga disponível para te atender ali na sua data prevista. Fez o contato, passou o seu plano de saúde, tá ok? Ela vai fazer o seu plano de parto. Gente, eu não sabia que existia isso. Plano de parto. E detalhe, mesmo que você não tenha uma doula, você pode e deve e tem direito a fazer um plano de parto. Faça o plano de parto, pesquise. Se vocês quiserem, eu posso deixar disponível para vocês o meu plano de parto, para vocês, né, se inspirarem, copiar e colocar. Você imprime esse plano de parto, leva para a maternidade no dia da sua... que você for ganhar o bebê, e eles vão seguir todo aquele plano de parto. Ai, Karine, o que é um plano de parto? O plano de parto, gente, nada mais é do que você colocar ali o que de fato você quer que seja feito durante o momento que você estiver em trabalho de parto. Por exemplo, eu coloquei, uma das coisas que eu queria muito não ter anestesia. Porque aqui eles ficam o tempo todo. Quer anestesia? Quer anestesia? Quer anestesia? E eu não queria, era algo que eu não queria mesmo. E quando se tem uma doula, você tem muitas informações. Por exemplo, eu não sabia que o cordão umbilical não precisa ser cortado na hora que a criança nasce. Porque ali está passando todos os nutrientes que o bebê precisa, que fica na placenta. Então, se corta, acaba aqueles nutrientes ali naquele momento. Então, você tem direito de esperar 3 minutos, parece, que é o tempo que o cordão para de pulsar. Eu coloquei que eu queria e que esperasse o cordão umbilical parar de pulsar, para depois sim cortar o cordão umbilical. Eu coloquei também que eu queria parir do jeito que eu me sentisse confortável. Eu não queria parir naquela posição que eles colocam. Então, eles têm que respeitar tudo que você coloca no seu plano de parto. Por isso que eu falo, informação é tudo. Ter uma doula é muito bom, porque ela vai te informar de todos os seus direitos e você vai ter um parto dos sonhos. Fiz o meu plano de parto, coloquei nele tudo que eu queria e tive o meu parto dos sonhos. E uma das coisas que eu queria muito, gente, muito, era assim, um desejo assim de vida, era ver a minha bolsa estourar. Eu nunca tinha vivido isso, já era meu 4º parto e eu nunca vivi isso, né, de ver de fato a bolsa estourar. Então, foi muito lindo, porque mais uma vez eu falo, ter doula é muito bom, porque eu estava ali durante todo aquele momento de contração, tensão, dores, e a minha doula falou para mim assim: Ká, se você aguentar 3 contrações nesta posição que eu vou te colocar, a sua bolsa vai estourar. Se ela não estourar, assim que você sair dessa posição, em alguns minutos ela vai estourar.
Gente, eu aguentei as 3 contrações na posição que ela me falou. Quando eu saí, antes de eu chegar até a cama, a minha bolsa estourou. Foi lindo! Mas tem vídeo também lá no meu Instagram, nos Reels, vocês podem ir lá ver também. Foi incrível, gente. É muito importante você se preparar por esse momento. Por quê? É um momento único, é um momento seu. Eu não sei no Brasil, mas aqui os médicos têm muito de tem que ficar sentada, não pode se levantar, tem que parir com a perna assim. E não, gente, você pode parir do jeito que você quiser, nós somos feitas para isso, nós somos capazes. Então, eu acredito muito no poder, na força de nós mulheres, né? E eu consegui isso, e muito disso é graças à minha doula Vanessa, que tem um lugar especial no meu coração. Uma coisa muito importante também, que a doula agrega muito assim, né, durante todo o tempo, é que ela acompanha a gente durante a gestação. Então ela vai te dar instruções, vai te ensinar coisas que você pode fazer para ter um parto natural, para você se preparar. Então não é contatar uma doula ali quando você está quase na reta final. Não, você precisa ter o acompanhamento da doula desde o momento que você descobre que você está grávida, né? E a doula te acompanha ali até o seu pós-parto ainda, alguns dias, e o seguro cobre tudo, gente. Então, assim, tire esse tempinho, procure se perto de você tem uma doula que te atenda. Se caso não tiver, entre em contato comigo que eu posso disponibilizar para vocês o contato da Vanessa, ela vai te ajudar a encontrar uma doula pertinho de você, porque é muito importante você ter essas informações. A Vanessa foi tão essencial assim durante toda a minha gestação que ela me auxiliou em tudo, gente. Eu fiz totalmente a preparação para o meu parto conforme ela foi me passando as instruções, né? Então, quando chegou assim o dia, detalhe, uma coisa que eu não posso esquecer. Quem já teve mais de um parto pode passar por uma fase que se chama pródomos. O que é o pródomos? Não queira passar pelo pródomos, porque é muito ruim. Eu passei pelo pródomos pela primeira vez na minha 4ª gestação e eu posso garantir para você, não queira passar pelo pródomos. O que é o pródomos? É de fato achar que está entrando em trabalho de parto, mas ainda não é o trabalho de parto. Literalmente isso. Todos os dias eu achava que estava na hora de parir, mas não era a hora de parir. Então, assim, tenha uma doula. Mais uma vez eu vou falar isso com vocês. Mas, gente, quando de fato eu entrei em trabalho de parto, que eu fui para o hospital, a minha doula chegou lá com o meu plano de parto em mãos, passou para a equipe que estava ali disponível na maternidade naquele momento, e a gente foi seguindo todo o meu plano de parto. Então, por isso que eu falo para vocês a importância. Mesmo que você não tenha uma doula, faça o plano de parto, pesquise sobre o plano de parto, para você ter o direito de que sigam tudo aquilo que você quer, que você deseja, porque vale muito a pena. Você vai ser respeitada e vai parir de fato do jeito que você deseja. E no dia 17 de dezembro de 2024, nasceu a Ana Lua, a minha princesa, no hospital de Framingham, aqui em Massachusetts, com um parto maravilhoso, totalmente natural, respeitoso, do jeito que eu sempre sonhei, e o melhor de tudo, com tudo pago pelo seguro. Principalmente a doula, que era o que eu mais queria, o que eu mais desejava. Um apoio assim, ó, maravilhoso. E detalhe, a minha doula, ela ainda oferece o trabalho de fotografia de parto. Então, você consegue ter ali esse momento único registrado. É muito maravilhoso, gente. Ela fez várias fotos e também vídeos que foi assim, eu falei, cara, como que é maravilhoso, porque nos meus outros partos eu não consegui ter e eu ficava querendo ver depois, porque é tudo tão intenso, é um momento tão assim, né? Você não sabe se você chora, se você ri. Eu sei de uma coisa, que a gente quer que acabe logo, que a criança nasça e venha para o nosso braço para aquela dor passar. Então você não pensa em fazer foto, fazer vídeo, registrar o momento. Você só quer que aquela dor passe, né? E aí a sua doula entra em ação e registra tudo e faz cada vídeo, cada foto maravilhosa, que depois você fica o quê? Querendo que volta tudo.
Eu falei com ela outro dia, Van, eu tava assistindo os vídeos, as fotos, e pensando, ai meu Deus, como eu queria viver esse dia de novo, tirando a dor. Mas foi incrível, foi maravilhoso, o cuidado dela. E detalhe, nós podemos mais coisas do que a gente imagina durante o nosso trabalho de parto, mas a gente não tem essas informações, por isso que eu falo sempre com as pessoas que eu conheço quando conta pra mim que tá grávida, arruma uma doula, porque você vai saber coisas que você não sabe e muitas das vezes a gente não usa o que a gente pode. Ah, uma coisa também que eu acho válido falar, se você tem mais de um filho, você pode sair do hospital com 24 horas depois do seu parto. Eu não sabia disso, então foi a minha doula também que me falou sobre isso, e eu consegui sair do hospital no dia seguinte pelo fato de eu ter mais filhos em casa. Então, assim, maravilhoso, né? Porque tudo que a gente quer depois que a gente tem o bebê é ir para casa, né? Para ficar com os nossos filhos, para ficar no nosso aconchego. E enfim, eu também não sabia dessa informação e foi a minha doula que passou para mim essa informação. Olha quem acordou, pessoal! Olha quem acordou! É, princesa de mamãe. A princesa acordou, gente! Quis aparecer no vídeo. É, mamãe! Gente, acordou. Acordei, pessoal! Eu vou dar uma atenção e já volto para finalizar o vídeo com vocês. Falei demais, não entrei muito em detalhes para não ser um relato. Eu queria mesmo, de fato, alertar você desse direito que você tem de ter uma doula durante o seu processo de gestação, parto e pós-parto. E os benefícios, né? Como eu falei, é muita informação, é muito cuidado, é muito aconchego, é incrível esse tratamento que a gente tem tendo uma doula, né? Então eu queria mesmo, de fato, contar para vocês a minha experiência de parto sem doula e com doula. Se vocês quiserem relatos mais detalhados de todos os partos, coloquem aqui nos comentários que eu posso trazer para vocês depois. Mas eu quis fazer esse vídeo mesmo para contar desses benefícios, né, que nós temos agora através do Mass Health aqui em Massachusetts. Então, se você mora aqui, aproveita essa oportunidade. Mas se você não está aqui, se você está me assistindo do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo e tem o desejo de ter um parto natural, ou se você teve uma cesárea e tem medo de ter outro filho porque você não quer cesárea, eu posso te falar com toda certeza, pesquise, porque você é capaz. Nós somos feitas para parir, gente. Toda mulher consegue parir um parto natural. Toda mulher consegue parir vaginal. Não tem, sabe? Não tem aquela coisa de, ai, não tenho passagem, ai, não sei o quê. Não, isso não existe. Tudo é informação e preparação. Eu falo assim, eu sempre com as pessoas que estão à minha volta, que estão grávidas, eu falo, se prepare para esse momento, porque tudo é preparação e informação. Então eu quis trazer esse vídeo para contar para vocês sobre essa questão de encontrar uma doula, como que funciona, o plano de parto e todos os benefícios que nós podemos ter, né? E os direitos que podemos ter ali dentro do hospital, que muitas das vezes a gente nem sabe. Enfim, é isso. Eu quero agradecer você, se você ficou aqui até o final do vídeo. Muito obrigada. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta se ficou alguma dúvida que eu possa responder para vocês. Coloca nos comentários também de onde você está me assistindo. Coloca também para mim aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Me siga no Instagram também, porque lá eu posto o meu dia a dia também. E eu quero saber de vocês. Você já teve um parto VBAC? Você é uma VBAC? Me conta a sua experiência aqui nos comentários também. E o melhor de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguma mulher que você conhece, que mora aqui em Massachusetts e que talvez não saiba dessa informação muito importante para nosso momento, né, gestante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!